É um prazer enorme estar aqui mais uma vez com vocês. E hoje eu gostaria de convidar vocês para uma reflexão, que possamos fazer juntos essa reflexão, que possamos pensar no tema dessa reflexão de uma forma expandida, convidando os nossos corações, as nossas habilidades espirituais, as nossas competências emocionais. Precisamos colocar o nosso coração a serviço da reflexão sobre o tema de hoje, que é o espírito natalino, além do dia 25. E para pensarmos no tema, o espírito natalino, além do dia 25, para além do dia 25, a gente precisa costurar um pouco, entender um pouco mais sobre o momento planetário que estamos atravessando, que é um momento de convite. Nós estamos sendo convidados. Aliás, eu poderia até mudar um pouco a palavra. Eu acho que convidados nós já estamos sendo há muito tempo. Nós estamos sendo convidados a reflexões mais profundas. Nós estamos sendo convidados à mudança de atitude, nós estamos sendo convidados a questionamentos que nos remetam a uma possibilidade de um trabalho interno, de uma renovação maior. Acho que a palavra que cabe agora, depois da pandemia, é convocação. Então, venho percebendo, na minha experiência pessoal, que estou sendo convocada. Estou sendo convocada a colocar uma pitada de amor um pouco maior nas minhas relações. Estou sendo convidada a sair um pouco do meu umbigo, da minha natureza pessoal, da minha natureza individual e criar um caminho em direção ao outro. Eu acho que esse tema fala sobre isso. Fala sobre a gente compreender que nós estamos, a maioria de nós, uma grande parte dessa comunidade planetária, está correndo desesperadamente. Nós estamos seguindo um ritmo que muitas vezes, na grande maioria das vezes, esse ritmo está desafiando nossa fisiologia. E a gente percebe isso pelas enfermidades que estão surgindo, energéticas, psíquicas, emocionais, espirituais. Todo tipo de física, todo tipo de enfermidade surge como resultado, como resposta de um ritmo que não está sendo fisiológico para nós. Então, nós corremos o tempo todo. Nós estamos de um lado para o outro, correndo, esperando o dia em que tenhamos um mês de férias. Um mês de férias. A maioria dos trabalhadores vive esperando um mês de férias. Essa fórmula não funciona. Não sei se um dia funcionou. Para mim, nunca funcionou. Porque é impossível que tenhamos 11 meses de estresse, 11 meses de agitação, 11 meses de desregulação e esperemos 30 dias em que o milagre sucede e nossa fisiologia se regula, nosso sistema se regula, nosso corpo vai cessando as dores. O convite é que possamos nos organizar, vivendo uma vida consciente. Viver uma vida consciente não é ficar esperando as festividades chegarem. Veja só, nada contra as festividades. Eu amo o período do Natal, mas eu amo o período do Natal pelas luzes colorindo a cidade, iluminando a noite, pelos piscas, pelas entregas de afeto, pelo carinho, pela disponibilidade da família se reunir naquela noite
com uma lembrança, mas a gente sabe que o maior presente de todos é estar presente conscientemente com as pessoas que escolhemos passar o Natal. Mas a gente não pode se ater, a gente não pode imaginar que algo tão fugaz, que são algumas horas de encontro, que isso seja suficiente para alimentar a nossa alma com os benefícios de uma relação, de um grupo, de uma troca saudável. Nós precisamos criar estratégias, tornando todos os meses do ano um exercício do espírito do Natal. E como é que a gente faz isso? Esse mundo moderno, que faz a gente correr para um lado, para o outro, que faz a gente trabalhar sem cessar, que faz a gente se atropelar muitas vezes e atropelar nossas relações, nossos contatos, nossos momentos de troca e de partilha, que faz a gente reduzir o contato com os nossos afetos a encontros furtivos e muitas vezes destituído da presença real. Esse mundo de corre-corre faz com que a gente faça tudo de maneira muito automática. Até as coisas que deveriam ser prazerosas estão se automatizando. Então, a gente vai para uma academia, vai fazer uma esteira, porque a gente sabe que é importante trabalhar o corpo físico, mas a gente pode fazer uma caminhada também na praia, no campo, no jardim. Não é onde a gente está caminhando, mas é com o que qualidade de presença a gente caminha. Então, muitas vezes, até o que deveria ser recurso, o que deveria ser instrumento para regulação, passa a ser uma atitude automática. E aí vem o Natal. E aí o Natal é o suspiro. Não é muitas vezes porque estaremos com pessoas amadas. Deveria ser, mas muitas vezes não é. É cumprindo um cronograma, é cumprindo um calendário onde eu tenho que sair, eu tenho que comprar presente, porque eu vou receber presente, então eu tenho que dar presente, tenho que fazer um prato. Mas o mais bonito do Natal, o mais perfeito do Natal, é entregar um pouco de afeto às pessoas. E o melhor de tudo isso é ver o grande ganho secundário e primário de se entregar um pouco de afeto e de amor durante todos os dias do ano. Nós estamos sendo convocados, eu não tenho nenhuma dúvida, a colocar mais amor nas nossas relações. Nós estamos sendo convocados a valorizar o tempo que temos com as pessoas que nos são preciosas, com as relações que nos são verdadeiros tesouros. Nós estamos sendo convocados e convocadas para colocar mais atenção naquelas relações que nos parecem desafiadoras, porque são verdadeiros mestres nas nossas vidas, favorecendo que trabalhemos recursos, que possamos revisitar lugares que não queremos mais fazer contato. Essas relações difíceis nos convidam à paciência, à indulgência, ao amor, nos convidam a trabalhar a atenção que o outro às vezes requisita, ele pede, porque vem de um lugar de aflição, vem de um lugar de sofrimento. O Natal não pode ser só no dia 25, na noite do dia 24. É muito pouco. É muito pouco. Nós assistimos, durante a pandemia, nós terapeutas, os psicólogos, os psiquiatras, as pessoas que trabalhavam no atendimento fraterno, dando suporte emocional para famílias, nós assistimos famílias se separarem. Nós assistimos durante a pandemia que o convívio intenso estava se tornando para muitos núcleos familiares algo insuportável, de
tão desafiador que era. Nós vimos famílias se diluírem. Nós vimos relações se findarem. Porque não suportaram. As pessoas estavam sem dar conta de viver o cotidiano sem distrações externas, sem festas, sem encontros, sem jantares. Algumas pessoas não suportaram isso, partiram em direção a romper a orientação que recebemos do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, e foram aos seus encontros, e alguns casos foram catastróficos, onde houve contaminação geral dos idosos e de algumas pessoas da família, inclusive culminando com óbito. Porque nós não estávamos prontos para entrar no casulo e para conviver com as pessoas que faziam parte do nosso cotidiano, sem as distrações. Acontece que as distrações, nada contra as distrações, nada contra os eventos sociais. Eu gosto de estar com meus amigos, mas a gente não pode ter só isso como recurso. A gente precisa aprender a conviver. E o Natal é um chamado a esse convívio. O Natal é um chamado a observar o outro a partir de uma autoobservação, de uma capacidade de você enxergar o que lhe dói. E o que dói em nós, o que incomoda. E fazer essa leitura de um lugar sem julgamento, mas de compassividade. A gente só vai conseguir dar conta de um cotidiano onde não vamos viver à mercê das distrações, não vamos viver à mercê de datas festivas, porque podemos desfrutar das companhias, dos afetos, da família, durante o ano inteiro, mesmo que em situações de encontro, mas não só com família. O pedido é que o Natal, o espírito natalino, esteja conosco todos os dias do ano, em todos os lugares em que transitamos, em todas as relações, desde aquela relação rapidinha, daquele encontro casual, até as relações que se fazem permanentes. Mas para isso, para que a gente possa oferecer algo bom para o outro, para que a gente possa dar um sorriso, para que nossa narrativa seja de amor, para que a gente tenha a compreensão de sair do nosso lugar, onde acha que só o que nos agrada é certo, para que a gente possa compreender a diversidade de opinião, a diversidade de escolha, a diversidade de funcionamento, a gente precisa se conhecer. A gente precisa lembrar da importância de amar a si mesmo. E através desse amor ser capaz de oferecer amor ao próximo. Eu estive pensando sobre isso. E eu estive trazendo para a minha vida o quanto eu preciso treinar mais esse amor em direção ao outro. E me ocorreu uma frase em que eu vou tomar como um mantra para mim. Me ocorreu uma frase em que diz mais ou menos o seguinte: é o amor que oferecemos ao outro que nos protege dos excessos de nós mesmos. É quando somos capazes de amar o outro, de compreender o universo em que o outro habita, de saber que ser diferente não é ser menos, nem é ser mais, é apenas pensar diferente, de um lugar onde habita suas experiências, suas vivências, seus eventos pessoais. Ser diferente é de uma riqueza ímpar. E que nós estamos sendo convocados a sair das nossas gaiolinhas douradas
abrindo o coração e a nossa mente para que possamos olhar. Às vezes, o diferente está dentro da nossa família, do nosso eixo, do nosso núcleo mais restrito. É um irmão, é um filho, é o esposo, é a esposa, é um amigo irmão. Às vezes, é um pai e uma mãe. Nós somos diferentes, nós temos nossas digitais. E trabalhar a possibilidade de enxergar essa diversidade sem excluir, nem se excluir, é a chance de amar. E amando é a chance de se relacionar de um lugar empático, de um lugar compassivo, de um lugar onde temos humildade de dizer, na minha forma de funcionar, pode ser a melhor para mim, mas não necessariamente para o outro. E eu preciso escutar a narrativa que vem do outro, de um lugar onde tem suas dores, onde tem seus sentimentos, suas aflições. Natal não pode se restringir, não pode ficar restrito a uma data. Natal é um modo de viver a vida. Natal é uma conexão com Cristo. Natal é uma percepção de Deus. Natal é uma necessidade. Mas essa necessidade, ela precisa ser compreendida, não é uma obrigação. É uma necessidade de expandir-se em direção ao outro, para que a gente deixe de se afundar na própria dor. Quando a gente tem uma visão muito fechada, quando a gente está muito no umbigo, que nós temos a melhor forma de funcionar, que nossas respostas são as mais apropriadas, que tudo é que a gente faz é melhor, não, que a forma de viver e de pensar o planeta é melhor. Nós entramos num lugar de dor, porque vamos nos afundando no ego e vamos nos afundando numa forma muito restrita de pensar o mundo. E vamos aniquilando a possibilidade de conhecer outras pessoas com seu universo vasto e com sua diversidade de pensar e sentir. O que nos ensina tanto é o coletivo que nos ancora. Nós não somos seres sozinhos, não fomos criados para viver isolados. Nós fomos criados para viver em sociedade e em sociedade se amparar, se ancorar e se acolher. O chamado é de comunhão, é de fraternidade, é de que possamos ajudar o outro com um sorriso, com um abraço, dizer eu te entendo, eu posso estar com você, eu posso te fazer companhia nesse momento difícil. Muitas vezes não sabemos nem o que falar, muitas vezes as palavras fogem, nós não temos, mas nós podemos fazer companhia naquele momento difícil, no abraço, no estar ao lado, no apoiar a mão no ombro, no pedir licença para fazer companhia na dor. Às vezes achamos que a forma de ajudar o outro é uma forma ativa, onde precisamos falar algo apropriado, onde precisamos fazer um movimento de abraço, de dizer eu estou aqui, eu sou forte, eu vou estar com você. Não necessariamente. Às vezes a melhor forma de ajudar o outro é só fazer companhia no silêncio. É só não julgar. É olhar e acolher, dar um abraço com um olhar. Dar um sorriso e dizer, tá tudo bem. Você me permite estar com você fazendo essa travessia. E estando nesse lugar de dizer assim, eu te vejo, eu assisto sua dor. Não precisa se falar mais nada. Porque o coração, ele faz o movimento de acolher. Ele se expande, o cardíaco, o plexo cardíaco se expande e é um enorme abraço afetivo. Precisamos pensar nesse Natal como sendo a abertura de um portal para os dias que virão.
Não nos cabe mais, não nos cabe mais funcionar como aquela criança que vai se esperneando, que quer ser vista de uma forma onde todas as atenções precisam serem direcionadas para a criança que ela quer, ela grita, ela esperneia. Nós estamos vivendo um momento muito particular, muito pessoal, que é um chamado evolutivo. Não tem nada de ruim no sentido de que, apesar do caos em que algumas pessoas estão atravessando, todas as pessoas estão atravessando momentos que são convites a uma mudança. E por trás do caos, da dor e do sofrimento, do susto e da tensão, tem um enorme convite para transcender. Um enorme convite para o amor. Um enorme convite para o desapego. O desapego do próprio umbigo e dizer assim, eu achava que eu não tinha como ajudar, mas sabe, eu posso estar com você. Eu posso estar com você. Porque eu posso estar comigo no meu silêncio. Porque eu posso estar comigo na pausa. Porque eu estou respeitando a minha necessidade de cuidar de mim. Porque eu estou respeitando o meu pedido de ajuda e estou buscando ajuda. Estou buscando pessoas que podem me ancorar. E que eu possa estar partilhando a minha dor. Esse é o momento. Cristo convoca todos nós para formar um enorme exército, onde de mãos dadas nós possamos sentir essa energia correndo, a energia do amor. Não dá para pensar no Natal só como troca de presente material. Não dá para pensar no Natal como uma ceia somente. O Natal é dividir, é divisão. O Natal é compaixão. O Natal é entender que o irmão funciona de uma forma diferente. Que o pai talvez faça comentários que para você não serão adequados, mas em que nós podemos dizer, tá tudo bem. Para além dessas aparências e dessas aparentes diferenças, somos todos irmãos, filhos de Deus, e cada um de nós carrega a sua dor, carrega seu medo, a sua dificuldade, o seu núcleo de abandono, o seu núcleo de menos-valia, o seu núcleo de medo. Nenhum de nós é livre de sofrimento. E nós ficamos mais fortes, nós ficamos mais potentes quando damos as mãos. Quando saímos do julgamento e dizemos assim, ok, tá tudo bem. Eu muitas vezes me sinto assim. E sabe, se ficarmos aqui em silêncio, talvez possamos encontrar nossas respostas. Porque a pausa, o silêncio, quando é preenchido de acolhimento e fraternidade, ele não é um vazio, ele é pleno. Ele é pleno. Ele é um abraço espiritual. Ele é um abraço de amor. E esse é o convite. O espírito natalino não pode se reservar apenas a uma data. É um convite a uma vida inteira. Nós estamos entrando numa nova era. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Esse é o chamado. E eu espero que estejamos com os ouvidos atentos a esse chamado. Em que possamos dar e não só receber. Em que possamos encontrar as palavras corretas para acolher um irmão, uma irmã. Em que possamos olhar com compaixão e um sorriso ser aquele abraço que diz, eu te compreendo. E mesmo quando eu não sou capaz de compreender, tá tudo bem, eu aceito, eu não julgo. O não julgar, já abre um portal para o acolhimento. O não julgar já é um espaço repleto de afeto. Nós precisamos expandir o Natal.
Nós precisamos pensar no Cristo e na mensagem que ele deixou. Não somos mais crianças. Não vivemos de eventos isolados, de festividades isoladas. A vida tem que ser uma festa onde nós encontramos, através das relações, um recurso poderoso de autorregulação, individual e coletivo. Nós precisamos fazer dos nossos trabalhos, das funções que ocupamos, recurso de transformação e não meio de adoecimento. Não é possível que nós tenhamos que adoecer no ambiente de trabalho. Nós precisamos nos relacionar com amor, nós precisamos confiar na nossa potência, de que saberemos regular as nossas respostas relacionais e que com isso, dando amor, não existe perigo, porque o próprio amor e a própria compaixão blinda o nosso campo. Por mais que às vezes nos sintamos vulneráveis, porque estou desenergizado, aquele encontro desenergizou, é porque ainda não estamos completamente repletos de amor. Porque o amor faz com que possamos transitar por espaços, por lugares, por ambientes distintos, de forma em que estamos protegidos por esse sentimento tão nobre. Mas enquanto estamos com medo, porque temos nosso ego, porque queremos nos proteger, porque não queremos repartir, porque somos melhores, é isso que vulnerabiliza o campo. É isso que faz com que nos sintamos às vezes frágeis. Cristo transitava por todos os lugares, entre doentes fisicamente falando, doenças que eram contagiantes naquela época, contaminavam, e por enfermidades astrais, enfermidades espirituais, enfermidades energéticas. Mas ele passava incólume, porque ele exalava amor. Mas, Rosana, eu não sou Cristo. Eu sei, eu também não sou. Mas a gente precisa se espelhar no Mestre. A gente precisa se espelhar, porque ele nos trouxe a boa nova de que é possível. Ele não trouxe uma teoria, ele colocou na prática, enquanto estava aqui encarnado no seu corpo físico, com todas as vulnerabilidades de um corpo material, porque ele se submeteu à materialidade para dizer: é possível fazer isso. E vocês podem fazer muito mais. Não foi isso que ele nos disse? Então, eu preciso me espelhar nele. Nós precisamos tê-lo como exemplo. Que possamos, não só no dia 25, mas a partir de agora, aceitar a convocação de que somos capazes de fazer em 2026 um ano diferente. Simplesmente porque queremos que seja diferente. Simplesmente porque nos percebemos capazes de realizar algo mais do que cumprir metas de calendário. Simplesmente porque somos capazes de amar mais, de abrir o braço para receber o próximo, de fazer. Eu não estou dizendo que é fácil, mas Cristo nos trouxe a possibilidade, porque ele nos deu o exemplo vivo através das suas ações de que é possível. Quanto mais eu estou repleta de Deus, menos eu. O amor que entregamos ao outro é o que nos protege dos excessos do nosso eu pessoal, individual e egóico. Quanto mais somos capazes de aceitar o outro do jeito que ele é, não necessariamente tendo que conviver, mas amá-lo, amar o outro, amar simplesmente do jeito que ele é, convivendo ou não,
quanto mais somos capazes de compreender que somos filhos do mesmo Pai e que expressamos de maneira diferente nossas dores, mas é sobre dores que estamos falando. Quanto mais somos capazes de compreender o outro, quanto mais somos capazes de dar ao outro afeto, mais estamos protegidos do nosso próprio ego, de focar no nosso umbigo e nas nossas dores e de nos aprofundar naquele sofrimento que não cessa nunca. Porque é isso que acontece quando vivemos em torno do nosso umbigo. A nossa dor é maior, o nosso sofrimento é insuportável, tudo é muito caótico e a vida fica insuportável. E aí, quando acontece isso, nós precisamos de datas, de festas, para ter o ópio, para fugir, para sair, se retirar da realidade que é insuportável e viver alguns momentos de euforia. Mas esses momentos de euforia, eles são efêmeros e eles vão embora. E aí a gente volta para o caos e vive uma vida de reclamação. O convite que nós estamos tendo é de uma vida consciente em Cristo, consciente na nossa capacidade de amar, consciente no exercício diário de transcender e de sair do lugar das nossas dificuldades e de enxergar no grande labirinto do eu a saída em direção à luz. Esse é o convite de 2026. Eu recebo esse convite. Eu recebo essa proposta. Eu recebo esse comunicado. E eu espero que todos nós possamos juntos, porque somos uma grande tribo planetária. Nós somos filhos do mesmo Pai. Nós temos o Cristo como nosso grande avatar, o grande mestre, o primogênito, que nos deu o exemplo, que abriu esse caminho e disse: você pode fazer mais até. Que em 2026 possamos sentir essa potência em nós, possamos transformar as dificuldades em superações e que possamos definitivamente ter um ano mais leve, porque construímos esse caminho de leveza. Ter um ano mais amoroso, porque fomos capazes de amar mais. Ter um ano mais saudável, porque fomos cauterizando nossas chagas e fomos encontrando no amor o grande elixir que cura, no perdão, o grande elixir que transforma, e no amor, o caminho para todos os nossos irmãos, para todos que fazem parte desse planeta. E assim, eu desejo a todos um Natal maravilhoso, estendido por todos os dias do ano que vem. Que possamos lembrar dessa nossa proposta e que possamos fazer diferente. Com tonicidade espiritual, com dedicação e com devoção, nós chegaremos lá. Um Feliz Natal, um Natal com amor. Que vocês todos, que nós todos possamos lembrar dessa proposta ao adentrar os nossos dias, as nossas casas, os nossos trabalhos e que possamos praticar esse Natal cada dia do novo ano. Que tenhamos paz, saúde, prosperidade e alegria. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Namastê e até o nosso próximo encontro. Até lá. Queridos e queridas, então é Natal. Chegou o Natal para nos recordar a importância dessa data, não pelo calendário da Terra, mas como uma proposta do Reino de Deus, que nos enviou o seu Filho ungido mais querido, primogênito, para que dissesse para cada um de nós que, como filhos e filhas de Deus, o Pai nos ama incondicionalmente. O quanto Ele é bom, o quanto Ele é misericordioso para cada um de nós. Então, é Natal, que não é apenas uma data que passa no calendário, é a lembrança viva da presença de Jesus entre nós.
É a passagem da sombra para a luz, do medo para a confiança, do desânimo para a esperança que renasce. O Cristo nasce todos os dias quando escolhemos amar, quando perdoamos, quando entendemos e estendemos a mão para nosso irmão, necessitado, caído, injuriado, esquecido. Seu nascimento nos recorda que nunca estamos só, pois Deus caminha conosco em cada etapa da nossa jornada. Que nessa passagem de Natal, nossa fé se renove na vida que estamos vivendo agora, na justiça divina que nunca falha. E no amanhã, que se constrói com pensamentos elevados e atitudes inspiradas no bem. Queridos e queridas, então é Natal. Mesmo em meio às provas, aos desafios, às aflições, às enfermidades que batem à nossa porta, sigamos com fé e confiantes. Jesus é a luz que guia nossos passos, o consolo nas dores, a certeza que toda noite termina em amanhecer. Que levemos o Natal no coração, não apenas nesse dia de hoje, 24, ou no dia 25, mas em cada gesto de amor, hoje e sempre. Que estejamos conscientes de que Jesus é a luz do mundo, luz que nunca se apaga, e que nós estamos sendo iluminados todos os dias por esta luz, pela luz da queridíssima e amadíssima Mãe de Jesus, nossa também mãe, a nossa mãezinha querida, sagrada, que com seu manto derrama sobre nós a esperança, para que não nos falte a força da força diante de todos os obstáculos, de todos os desafios, de todas as aflições. Receba agora a espiritualidade de luz penetrando na sua casa, tocando a Ave Maria, porque a nossa querida mãe deu a luz do mundo para servir a cada um de nós. E essa luz só pode ser Jesus. Que nesse momento a espiritualidade de luz, a equipe de medicina espiritual, renove a sua saúde física, mental e emocional. Renove e recupere as células enfermas e doentes do seu corpo físico. Que tire toda mágoa, ódio do seu coração, para que resplandeça Jesus como a única luz que brilha dentro de você. Nesse momento, essa espiritualidade de luz está no seu lar, cuidando para que o Natal seja a festa em que Jesus está conosco mais uma vez. E que nossa Mãe Maria, às 18 horas, todos os dias, vem nos visitar, derramando bênçãos incontidas, abundantes, infinitas, de bondade e misericórdia. E assim, a espiritualidade cuidando do que você necessita, do que você agora está pedindo, do que agora você precisa com urgência para a sua cura, para a sua felicidade, para que você possa transpor a sua montanha, como disse Jesus,
quando entregamos o nosso grão de mostarda de fé, a montanha sai. Todos os obstáculos ficam muito pequenos. E que você acredite na sua fé, acredite na sua luz, na sua potência e nunca deixe de acreditar na luz chamada Jesus. Que Ele traga para você e sua família bênçãos infinitas, hoje, amanhã e por todo o novo ano que se inicia no dia 1º de janeiro de 2026. Agradecendo aqui a espiritualidade de luz por esse trabalho energético, por esse trabalho espiritual, que parece ser rápido, pequeno e simples, mas é grandioso. Por toda a equipe de medicina espiritual, porque dentro de cada processo traz esperança, traz fé e vai ajudando, dando força para cada um atravessar a sua estrada de Damasco. Muita luz para você. Não a luz que reina nas árvores de Natal, nem que cintilam pelas ruas nas homenagens ao Natal da Terra, mas a luz que eu desejo é a mesma que avisou a Maria do Espírito Santo, a mesma que na manjedoura iluminou a vinda do nosso Mestre Jesus, a estrela chamada Anjo Gabriel, que ele penetre no seu lar e que ilumine toda a sua vida e de todos os seus entes queridos e familiares. Gratidão a Deus pelo ano que vai se encerrando. Não foi um ano fácil, mas com fé, com esperança, com essa espiritualidade maravilhosa de luz, demos conta de todos os desafios e compromissos. E estamos fortalecidos para entrarmos 2026, acreditando que será um ano mais leve, mais consciente, mais responsável e repleto da luz de Deus, da luz de Jesus e da Mãe de Jesus, em cada lar, em cada um de nós, em nossos corações. Muita paz, que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare, nos acalme. E viva Jesus! Ele está entre nós. Muita paz.